Bom dia, pessoal. Então vamos aí encerrar. Vamos lá, vamos estar aconchegando. Vamos encerrar hoje a Lei 14.695. E aí depois vai ficar faltando para a gente aí só estudar o quê? A LEP, né? A LEP, o REDPRI e a lei estadual que regulamenta alguns pontos aí com relação aí à execução penal. Vou ver também uma possibilidade dentro aí nós marcarmos para frente aí uma aula aos sábados, né, para a gente poder fazer mais exercícios, né, rever até mesmo aí as matérias que já foram o quê? Ministradas. Então vou ver aí com a coordenação marcar uma aula no sábado, se for possível, e já marcar com antecedência para que o pessoal possa aí que está trabalhando aí trocar a escala, agendar e comparecer. Vai ser uma aula extra, né? Uma aula extra aí. Nós pegamos aí a manhã inteira, aí de 7 a 1 da tarde, mais ou menos, né? E dá para a gente fazer muita coisa. Vamos ver essa possibilidade. Então, vamos aí, né, para a Lei 14.695 de 2003, página 307. Abro aí na página 307. E vou aproveitar aí para mandar um abraço aí, pessoal de Nanuque, né? O pessoal de Nanuque aí está em peso lá no Facebook, lá, mandando mensagens, né? Então, um abraço, pessoal. Se precisar, nós estamos aí também. Pode convidar. Nós vamos lá conhecer Nanuque, né? Nanuque não fazer nada não, trabalhando demais. Né? Nós vamos convidar o pessoal a montar uma comissão aqui, e vamos lá visitar Nanuque. Né, se os discentes de lá nos convidar, nós vamos lá, né? Dar uma aula lá presencial, se for possível, né? Não, com certeza lá as meninas são bonitas, os homens é tudo feio, né? Mas as meninas são muito bonitas, com todo respeito, é lógico, né? Então vamos lá. Lei 14.695 de 2003. Nós vimos na última aula que ela cria a superintendência, né? Cria a diretoria de inteligência e cria a carreira dos agentes o quê? Penitenciários. Vimos também que temos que tomar cuidado com o artigo 2º e com o artigo 6º, né? Que o artigo 2º, ele traz aí a competência da superintendência, e nós vimos que a competência da superintendência é aquela competência de coordenação, né? Normatizar, enquanto o agente, ele irá o quê? Ele irá executar, certo? Então, olha aí, só para a gente relembrar, o artigo 2º, compete à Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária normatizar, coordenar e controlar as atividades pertinentes à segurança e à vigilância interna e externas dos estabelecimentos penais da Subsecretaria de Administração Penitenciária, zelar pela observância da lei e dos regulamentos penitenciários. 3. Coordenar e orientar as operações de transporte, escolta e custódia de sentenciados em movimentações externas, bem como de transferência interestaduais ou entre unidades no interior do Estado. Exercer outras atividades que lhe forem o quê? Correlatas definido em regulamento. Enquanto o artigo 6º, que trata aí das funções do agente penitenciário, vai estar lá, compete ao agente de segurança penitenciário, 1. Garantir a ordem e a segurança no interior dos estabelecimentos penais, exercer atividade de escolta e custódia de sentenciados, desempenhar ações de vigilância interna e externa dos estabelecimentos penais, inclusive nas muralhas e guaritas que compõem suas o quê? Edificações. Beleza? E com relação ao agente penitenciário, entramos aí numa discussão na última aula, né? Só para relembrá-los, que o parágrafo 1º fala: o agente de segurança de penitenciária fica autorizado a portar arma de fogo fornecida pela administração pública quando em serviço, exceto na dependência interna de estabelecimentos penais. Então nós vimos aqui, né, que segundo aí o artigo 6º da lei, o agente pode utilizar arma de fogo cedida
pela administração. Não foi isso? Foi? Aí eu li para vocês, aí eu fui no artigo 6º da Lei 10.826 de 2003, que é a lei que trata do armamento, e esse artigo 6 fala quem pode utilizar armas, não foi isso? E lá fala que o efetivo durante o serviço. Foi ou não foi? Porque nós lemos o parágrafo, isso é questão de ler aqui o artigo 6º e ler o parágrafo que falava, o parágrafo lá da Lei 10.826, que falava as autoridades que poderiam portar arma fora do serviço. E lá falava, inciso 1, 2, 3, 5. E o agente está no inciso o quê? 7. Então, para a Lei 10.826, que é uma lei federal, o agente, mesmo que efetivo, não pode utilizar arma de fogo fora do serviço. Para a lei o quê? 10.000 o quê? 10.826, que é a lei que trata da arma o quê? De fogo. Certo? Foi isso? Só que hoje, o efetivo pode utilizar arma de fogo da administração ou próprio particular fora do serviço. Hoje, porque eu tenho uma lei o quê? Estadual. Certo? E eu trouxe até essa lei aqui para vocês aí, ó. É a lei, né? Aqui nós temos essa lei aqui, ó. A lei 21.068 de 2013. Mas por quê? Ou seja, hoje, contratado em nenhuma das leis pode fora do serviço. Agora, o problema que eu falei para vocês, o problema que está se discutindo é o confronto desta lei com essa lei aqui, ó. O que eu quis dizer para vocês é que ao invés de ser criado essa lei, para não ter dado problema, deveria ter sido feita uma lei retificando o parágrafo da lei 10.826 e acrescentando o inciso 7 do agente. Conseguindo perceber? Só que o agente hoje que é efetivo, que está andando aí armado com essa lei, não tem problema. Agora, pode ser que futuramente venha a decisão de o quê? Que essa lei está o quê? Fora de consonância com o ordenamento jurídico. E ela venha poder sair do Senado. Acho que não vai acontecer isso, porque devido ao quê? A política criminal que está acontecendo, índices de crimes aumentando. Então, eu acho mais provável essa lei aqui ser modificada do que essa aqui. Mas o que nós temos hoje no cenário de legislação é isso. A lei federal exclui o agente de usar arma de fogo fora do serviço. E nós temos essa lei de 2013 que ela veio regulamentar exatamente a lei que estamos estudando. Olha para você ver aqui a redação dela. Olha a redação. Artigo 1º. Olha lá, o governador do estado de Minas Gerais. Então aqui uma lei o quê? Estadual, em confronto com a lei o quê? Federal. O problema é esse. Né? Porque eu falei com você, o problema de discussão é esse. Cabe até um artigo científico ou uma monografia nesse sentido, para discutir esse novo cenário que estamos vivendo e esse confronto o quê? De legislações. Certo? Então olha aí. Vamos lá. Artigo 1º. O ocupante de quadro efetivo de agentes de segurança penitenciária, de que trata a Lei 14.695, de 30 de julho de 2003, terá direito a portar arma de fogo institucional ou particular, ainda que fora do serviço, dentro dos limites do Estado de Minas Gerais,
desde que preenche os requisitos do inciso 3 do artigo 4º da Lei Federal 10.826 de 2003, não esteja em gozo de licença médica por doença que contraindique o uso de armamento, não esteja sendo processado por infração, exceto aquelas que trata a Lei 9.099, que é a infração de menor potencial ofensivo. O porte de arma de fogo será deferido aos agentes de segurança penitenciário com base no inciso 7º do artigo 6º da Lei Federal 10.826 de 2003. No caso previsto no inciso 2 do caput, o médico, ao conceder a licença, deverá declarar a conveniência ou não da manutenção do porte. Parágrafo 3º. O porte de arma de fogo que trata o caput se estende ao servidor de carreira de agente de segurança penitenciária que esteja o quê? Aposentado. E aí ele vai falando. Olha para vocês verem. Uma lei estadual refere-se ao artigo 6º, inciso 7º da Lei 10.826. Está referindo à Lei 10.826. E o inciso 7º não é agraciado pela própria Lei 10.826 para usar o porte de arma de fogo. Então vem uma lei o quê? Estadual, refere-se ao artigo 7 e passa por cima do parágrafo 1º e 2º da Lei 10.826. Então isso que está sendo questionado, ou seja, ele utiliza a lei federal, o porte de arma do agente vai ser conforme o artigo 6º, mas o artigo 6º, inciso 7, só fala com o efetivo durante o quê? O serviço. E aqui não fala-se nada com relação do parágrafo do artigo 6º, que dá até mesmo às polícias militares, a Polícia Civil, o Exército e as demais autoridades lá, o direito de portar arma fora do serviço. Então agora vocês entendem de forma técnica qual que é o quê? A discussão. Não é agora no empirismo, não, somos agentes e devemos utilizar. Não estamos discutindo se deve ou não deve usar. Nós estamos discutindo por que os operadores do direito estão discutindo o quê? O porte de arma do agente. Porque tem a lei federal que não dá o porte fora do serviço e temos uma lei estadual que se refere à lei federal e passa por cima do parágrafo 1º. Não fala nada do parágrafo 1º. Não fala nada. 1º e 2º da lei. Tranquilo? Então é a discussão. Mas vimos que com relação ao contratado, nenhuma lei fala dele. Então o contratado não há discussão, porque ele não pode usar arma o quê? Fora do serviço. Agora o efetivo hoje, pode? Pode, porque temos uma lei o quê? Estadual, então ele está o quê? Cumprindo o que a lei está determinando. Ele não quer saber se tem confronto entre duas leis, não. Isso aí é problema dos entes o quê? Legislativos, executivos, e eles se viram para lá. Mas aí vocês agora, na hora que for perguntar, vocês já têm o quê? Um conhecimento técnico para poder falar. Não só o quê? No empirismo. Agora, esta lei deveria estar no edital, porque ela regulamenta exatamente a lei que estamos estudando, não está. E também não está para vocês aí a Lei 10.826, que trata também o quê? Do tema. Então, com relação à lei que está no edital para você, somente em serviço pode-se usar o quê? A arma de fogo. Conseguiram entender? Então eu tenho que tomar cuidado com o tipo de questão que vai cair. Não está no edital. E nem a lei que fala que vocês, agentes efetivos, podem o quê? Utilizar a arma fora do serviço. Mas, meus amigos, presta atenção. Presta atenção. Aconselho a lerem a questão, ver as alternativas e até mesmo, que tem prova, meus amigos, que eles colocam, temos que estar fora do edital. E o que nós vamos fazer no futuro? Pedir o quê? A anulação da questão. Mas é muito mais fácil eu ler as alternativas e marcar correto, já acertar, não ficar aí dependendo o quê? De um recurso. Então eu tenho que ler o quê?
o contexto das alternativas. Que eu posso ter uma questão toda errada e vai ter lá uma questão, as outras, A, B, C está errado e a D está falando. O agente efetivo poderá portar arma de fogo dentro e fora do serviço. Vamos ver se a A, B, a C está toda errada. Mas a D está lá. O agente efetivo poderá portar arma de fogo fora e dentro do serviço. Hoje podemos, porque nós temos uma lei que fala isso. Mas essa lei não está o quê? No edital. A lei que está no edital está falando o quê? Efetivo em serviço. Então tem o quê? Que olhar. Né? Porque você sabe que essa questão está certa, que eu passei para vocês aqui. Aí, se tiver outra, aí nós temos que, então, ou seja, sempre eu falo, nunca chega lá e chuta. Mesma questão que você não sabe nada, você deve dar o quê? Uma lida, porque até mesmo se você não souber, às vezes vai estar tão gritante lá, que você consegue descobrir a errada. Ou pelo menos duas erradas. Aí o chute fica o quê? Em 50%. Até para chutar tem que ter o quê? Classe, né? Tem que ter classe, né? Tem que ter classe. Então vamos lá. Vimos também que o parágrafo 2º mostra que o agente penitenciário, ele é o quê? Subordinado. Existe uma relação de hierarquia. Então, se existe relação de hierarquia, pode-se configurar o crime de condescendência, o quê? Criminosa, o superior que deixa de responsabilizar o subordinado por indulgência, sentimento de dó, de piedade. Artigo 320 do Código Penal, que nós já o quê? Estudamos. O parágrafo 3º fala que o horário dele é o quê? O horário de vocês é o quê? Integral. Olha lá. O cargo de agente de segurança penitenciária será exercido em regime de dedicação que exclusiva, podendo seu ocupante ser convocado a qualquer momento por necessidade o quê? Do serviço. Então, ou seja, lembra lá do artigo, presta atenção, pode lá no direito administrativo, estão estudando direito administrativo? Vocês estão estudando direito administrativo. Lembra lá que poderá haver acúmulo de cargos? Ou seja, a regra é que não há acúmulos. Mas tem exceções, não tem? Quais são as exceções? 2 de professor. 2 da área de saúde, não é? Com profissões regulamentadas. 1 de professor. E o outro o quê? O outro técnico. Mas essa acumulação aqui é direito? Ou seja, eu posso acumular 2 de professor, 1 de professor e outro da área técnica. Isso aqui já é direito de ter acumulação? Não, porque lá fala, havendo o quê? Compatibilidade de horários. Então, é a regra que não pode acumular. Quando pode acumular, é se houver o quê? Compatibilidade de horários. Certo? E vocês, a princípio, como a Polícia Militar, não tem compatibilidade de horários. Porque você não tem horário. Você não tem horário. Eu, por exemplo, quando eu fui entrar na polícia, eu era professor já, dava aula de matemática. Como eu disse a vocês, eu era formado em matemática. Era formado não, sou formado, só não exerço mais. Mas quando eu vim, até mesmo para o cursinho, eu dava aula de matemática. Para mim entrar na polícia, eu tive que pedir o quê? Exoneração, porque o horário para a polícia também era o quê? Horário o quê?
exclusivo. É exclusivo. Não tem horário. Se me ligar agora me chamando para lá, eu tenho que ir para lá. A mesma coisa o quê? De vocês, segundo a lei que rege a carreira de vocês. O horário aí é o quê? Exclusivo. Então você pode trabalhar à noite, de manhã, à tarde. É lógico que normalmente, depois que você já acaba, você, na regra geral, você estabelecer um horário. Mas aquele horário pode mudar, sem a sua vontade. Você pode ser deslocado de uma unidade para outra, sem o quê? Querer. É porque vocês serão empenhados de acordo aí com a administração. Beleza? Então vimos tudo isso. Agora, fiquei chateado, né, na aula passada. Fiquei um pouco chateado na aula passada. Porque nós terminamos na aula passada falando do artigo 8º. Constitui-se fase da carreira de agente de segurança penitenciária. E foi a questão da prova do ano passado. Foi a questão da prova. E eu saí fazendo uma sabatina aqui no intervalo. Saí perguntando. E ninguém estava sabendo responder a fase da carreira. Aí eu fiquei preocupado. Né? Então, creio que essa questão do jeito que caiu no concurso passado não vai cair. E no concurso passado a pergunta foi exatamente essa. São fases da carreira de agente penitenciário, exceto. Aí lá tinha ingresso, promoção e progressão. E tinha uma outra lá, transferência, se não me engano. Transferência. Transferência não é fase. Né? Transferência não é fase. Fase é o quê? É o ingresso, é a promoção e é o quê? A progressão. Tranquilo? Então, vou até escrever no quadro aqui, porque, né? Fases da carreira. Nós vamos ter, primeira coisa, o ingresso, a progressão e a... Presta atenção. Aqui, vamos lá. Olha aqui, ó. O ingresso é o que vocês estão fazendo aqui, né? O ingresso de vocês é o concurso público. Porque vocês estão fazendo um concurso para ocupar o quê? Um cargo. E eu não sei se vocês vão lembrar, lá no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, fala que a investidura em cargo e emprego público será mediante o quê? Concurso público, de provas ou provas e títulos. E o parágrafo 2º desse artigo fala que, inobservar os requisitos do inciso 2º e 3º, né? O terceiro é a validade do concurso. O terceiro é a validade do concurso. Então, o parágrafo 2º fala, inobservar o inciso 2º e o terceiro, gera o quê? Nulidade. Gera nulidade do ato. Então, o 2º fala, quê? Progressão e promoção. Não. Aqui, não precisa. Aqui. Não, eu vou explicar para vocês ainda quando acontece um, quando acontece o outro. Não quer dizer que vai ser na sequência, não. Porque vocês vão ver que a progressão, ela pode até violar, não respeitar aquele prazo de 2 ou 3 anos, em decorrência de escolaridades, por exemplo. Aquele nível existe uma escolaridade, um curso superior X, e você preenche aqueles requisitos. Então ela pode tirar aqueles prazos de 2 ou 3 anos. Por isso nós temos que entender quando acontece o quê? A progressão. E quando acontece o quê? A promoção.
São etapas o quê? Diferentes. Daqui a pouco eu vou voltar aqui. Mas só que voltando aqui, nós estamos aqui primeiro no ingresso. Um não se relaciona diretamente o quê? Com o outro. Um é vertical, o outro é o quê? Horizontal. Um está relacionado ao grau, o outro relacionado a níveis. Entendeu? Então, ou seja, isso aí não é uma sequência lógica de se acontecer, não. Mas é lógico que a progressão, se for olhar no tempo, lá para ler ao tempo, a progressão vai acontecer primeiro, que é 2 anos. E a promoção, 5 anos, a regra. Mas daqui a pouco vamos chegar lá. Olha aqui. Então eu tenho que o ingresso é concurso público, porque ele vai preencher o quê? Um cargo, que essa lei está criando para vocês. A lei está criando. Olha lá. Volta aí. Artigo 5º. Artigo 5º. Fica criado no quadro de pessoal da Secretaria do Estado de Defesa Social, com lotação na Subsecretaria de Administração Prisional, a carreira de agente de segurança penitenciário. A carreira de que trata essa lei integra ao grupo de atividade de defesa social do poder o quê? Executivo. Então criou o quê? Um quadro. Criou o quê? Uma função para o agente, que nós vimos, vigilância, estabelecimento interno, externo, escolta, executar as normas da superintendência, que é até a função de normatizar e coordenar. Então criou-se o quê? Um cargo. Esse cargo, mediante o quê? Concurso público, que é determinado pelo artigo 37, inciso 2º, e que a inobservância desses incisos gera o quê? Nulidade do ato. Ressalvado que o cargo de comissão, que não precisa de concurso o quê? Público. Lembra lá que estudaram isso aí? E a lei também traz cargo comissionado. Nós lemos aí na aula o quê? Passado. O cargo comissionado, o artigo 37 também fala que será reservado um percentual para os efetivos. Mas poderá ser também contratados o quê? O particular, sem fazer o quê? Concurso público. E esses cargos são para chefia, direção e assessoramento. E cargo de comissão é diferente de função de confiança. E isso é questões que caem em prova e o cara se perde, porque tanto a função de confiança quanto o cargo em comissão é para chefia, direção e assessoramento. Só que o cargo em comissão pode ter o particular sem concurso. A função de confiança não, é só exclusiva do efetivo. Tranquilo? Então, por que isso? Porque essa lei está intimamente ligada com o artigo 37, lá que vocês estão o quê? Estudando. Como, por exemplo, vocês vão fazer o concurso agora, vão fazer o concurso? Não está tendo um concurso em andamento? Não está tendo um concurso em andamento? Então, pode fazer uma questão sobre isso. Como que vai fazer? Porque o inciso 3º fala que a validade do concurso é de até 2 anos, não é de 2 anos, é de até 2 anos, prorrogável por igual período. E antes de terminar o concurso 1, vamos chamar o outro lá de concurso 1, nós vamos ter o concurso o quê? 2. Aí a lei fala, né? Que os aprovados no primeiro concurso terão prioridade de serem chamados com relação aos novos concursados, dentro que da vaga. Mas o problema é o seguinte, o problema, a discussão, é se quando vai chamar o primeiro, o concurso 1 já terminou o prazo de validade dele. Essa que é o quê? A discussão. A discussão. Mas aí eu vou deixar para o direito administrativo travar o quê? Essa discussão com vocês. Mas o grande problema é esse, né? Eu tenho lá o concurso 1 e tenho lá o concurso 2 que está acontecendo. Concorda comigo? O prazo de validade aqui vai terminar antes desse? Se for chamado aqui, não tem problema.
Se for chamar aqui, esse que está aqui tem prioridade desse aqui. Não é isso? Agora, se for chamar aqui, aí é porque pela lei, se for chamado aqui, pela lei, se for chamado aqui, esse aqui levou bomba. Porque o concurso dele está fora do prazo de validade. Ele levou bomba. Vai ser chamado esse aqui. Então, a administração já fez muito disso. 2 concursos, o primeiro prazo. Quando eu falo primeiro prazo aqui, independe se houve ou se não houve prorrogação. Mas está fora do prazo. Vamos supor que houve prorrogação, não dá para prorrogar mais, pode prorrogar uma única vez. Aí vai chamar aqui. O que a administração faz? Esse aqui levou bomba, eu vou chamar o primeiro desse concurso aqui. Aí, o que esse aqui fez? Entra com a ação judicial. Entra com a ação. Por quê? Não. Ele está julgando segundo a lei. A lei fala, o concurso, o prazo de duração é de até 2 anos, prorrogar por igual período. Se o prazo de duração do concurso venceu, acabou. Então tá falando, ó, o curso, porque entendia-se, entende? A lei hoje tem que a administração não é obrigada a chamar, não. Você fez o concurso hoje, não fez? Passou, não passou? Para a administração, passou, beleza. Se eu for chamar, eu te chamo. Se eu não for chamar, se venceu o concurso, acabou. Conseguiu entender o que eu quero dizer aqui? Não. Vamos supor aqui, ó, eu lanço concurso com 40 vagas. Você é o primeiro aqui. Não quer dizer que a administração tem que chamar você, não. A administração entende, ou entendia, que não tem obrigação. Essa que foi o problema é isso aí. Então, deixa eu explicar como que era, que eu falei com vocês, não quero, o senso popular não interessa. Né? O interesse está na lei. A lei não fala, em momento nenhum, que o camarada que passou no concurso tem o direito adquirido de ser chamado. A lei não fala isso. Nem se tiver... Viu? Então, são vários casos que isso acontece. Então, ou seja, olha aqui, ó. Eu tenho um concurso de vagas. Eu tenho as vagas. Você passou? Se a administração for te chamar, você é o primeiro. Só, presta atenção, gente. Só que a administração, isso está escrito na apostila de vocês lá. É só depois vocês ir lá e lerem. Se fosse tão fácil assim, não teria lá a decisão do STF lá se posicionando em um caso que chegou para ele julgar. Mas julgamento de jurisprudência, a princípio, não é nada. Porque um juiz pode entender de forma o quê? Diferente. Como vários já entenderam. Então, ou seja, tem coisa da vaga, você é o primeiro. Vou chamar? Você está dentro. Agora, se não chamei, o prazo vai passando, esgotou o prazo, acabou para você. Já era. Você quer entrar de novo? Novo concurso. Pera. Aí o que acontece? Então esse aqui saiu. Beleza? Aí o que pode acontecer? Olha a situação. Concurso do agente. Concurso agente 2. Agente 2, agente 1. Se chamou aqui, o seu concurso nem entrou. Você nem foi aprovado ainda. Então vai chamar esse aqui mesmo. Agora vamos supor que vai chamar no limite. Esse aqui já foi aprovado aqui, esse aprovado aqui. Aí vai chamar. Quem vai chamar aqui? É esse aqui, porque a lei fala que os concursados, em primeiro momento, terão prioridade de ser chamados com relação ao segundo. Eu acho que já deve ter estudado isso aqui, no direito administrativo. Chegou não? Então, beleza. Então, vai ser o quê? Chamado. Agora, qual vai ser o problema também? Na hora que esgotou o curso aqui, esgotou, porque se chamou aqui, todos aqui serão chamados primeiramente que esse. Esse só será chamado depois de esgotados os que estão dentro das vagas. Agora, o que também pode acontecer? Ah, não, vou chamar aqui, ó. Se vai chamar aqui, nenhum deles vão ser chamados, porque já passou o prazo de validade do concurso dele. Então, vai chamar esse do concurso o quê? 2. E é assim, em regra, que a administração faz. Agora,
o que foi aprovado no primeiro concurso, como vocês estão achando aqui que é injusto, o que coube ele a fazer? Artigo 5º da Constituição. Toda lesão ou ameaça de direito poderá ser levada a quem? Ao Poder Judiciário. E se vocês lerem lá na apostila de vocês, esse caso chegou ao STF. E o STF virou e disse que a administração não pode ficar abrindo seu leque. Que a administração, ela pode chamar quando ela quiser, dentro do prazo que? De validade do concurso. Então o STF entendeu, e está na apostila de vocês, que se o candidato passou dentro das vagas, ele obrigatoriamente deve ser o quê? Chamado dentro do prazo de validade do concurso. Então o que o STF disse? O STF disse, se a duração do concurso é isso aqui, ó, a administração pode chamar você aonde ela quiser aqui, mas aqui é o último prazo para te chamar, e ela deve chamar. Isso é posicionamento do STF. E já temos leis no Congresso Nacional para serem votadas nesse o quê? Sentido. Então, para o STF, é direito adquirido do discente, do concursano, ser o quê? Chamado. Mas isso é decisão de quem? Do STF, da Justiça. E a administração, ela é independente o quê? Da Justiça. Então pode acontecer de o quê? Um candidato faz um concurso, não é passado das vagas e a administração não chama. O que vai caber ele? Entrar no Poder Judiciário e pleitear esse direito que ela diz ser um direito o quê? Adquirido. Mas a administração, em regra, não é obrigada a seguir a orientação da jurisprudência. Porque jurisprudência não é... que tem um tal de súmula vinculante hoje, que eu não vou entrar aqui agora. Mas essa jurisprudência não é súmula vinculante. Porque a súmula vinculante deve ser o quê? Observado. E isso não é o quê? Súmula vinculante. Então, este é o problema que é travado com relação aos novos concursanos. Porque a lei em si não obriga a administração o quê? Chamar os candidatos mesmo dentro o quê? Das vagas. Conseguiram entender? A lei não obriga, mas a jurisprudência do STF entende que deveria. Então, dá um transtorno. O candidato não é chamado, vai chamar o outro, aí depois ele vai ter que entrar com a ação judicial e pleitear o quê? O direito aí da vaga dele. Aí pode ou não pode ser o quê? Acatado pela justiça, mas a jurisprudência do STF vem aí, né, falando aí do direito adquirido. Futuramente, eu creio que isso vai mudar, porque já temos, como eu disse, leis sendo o quê? Votados, né? E também, ou seja, se fez concurso, tem número de vagas, porque é um planejamento antes. Se tem um número de vagas, o candidato que passou ele tem que ser chamado. Eu não duvido disso, eu não discordo disso. Mas a lei não obriga o quê? A administração chamar. Entenderam o que eu quis dizer aqui? Entendeu? Você entendeu a sua pergunta? Não, mas talvez você deve ter. Então pergunta agora. Eu não lembro o prazo, no prazo eu não lembro do edital, não. Ah, viu? A pergunta do aluno aqui era o prazo de... Olha você ver, ele já está querendo derrubar o candidato do primeiro lá, né? A pergunta dele era saber qual que era o prazo do edital do ano passado para a validade do concurso do agente do primeiro, né? E segundo as informações aí, era de 1 ano. Se é de 1 ano, ele pode ser prorrogado por quanto tempo? 1 ano, é por igual período. Mas poderia o edital colocar o prazo do concurso ser o quê? 2 anos. Mas eu creio que não vai ter esse problema, porque a segurança pública, né? Que envolve aí a Secretaria de Defesa Social, do qual vocês fazem parte, segundo a lei acrescentou
o órgão, através do processo de desconcentração, termo utilizado no direito administrativo, né? Hoje, a segurança pública, no geral, né? A segurança pública, no geral, está o quê? Deficitária. De tal forma, não sei se vocês acompanharam, tinham lá tantas vagas para a Polícia Militar. Aí passaram vários, mas tínhamos uns que tinham atingido os mínimos, mas estavam fora o quê? Das vagas. Mas estavam aptos em todas as modalidades. Não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Ou seja, eu tenho 40 vagas, passaram 80 em todas as... passaram, por exemplo, 80. Tem 40, passaram 80. Em todos, exame físico, psicológico, médico, passaram em tudo. Só que passaram 80, quanto é o número de vagas? 40, então chamam 40. Só que o Estado fez hoje? O Estado fez esse ano? Mandou chamar todos os aprovados da Polícia Militar, em todos os cursos. Curso para oficial, curso para soldado, curso para... Todos que passaram tinham um número X de vaga. Na hora da convocação, convocaram os que estavam dentro da vaga, depois deu a nota. Chama o restante todo. E chamou o restante todo. Entendeu? Porque estamos no cenário de crise com relação que aí à segurança pública. Então, com certeza, todos aí aprovados irão chamar. Por isso que eu falo com vocês aqui, ó. Falo com vocês. Esse tipo de concurso hoje, 500 vagas, 600 vagas, você não tem concorrente. Vocês não têm concorrente. O concorrente de vocês são vocês mesmos. Fazer o quê? O mínimo em cada etapa para ser o quê? Aprovado. Diferentemente de outros concursos aí que você chega lá, 500 por vaga. Aí passa 1 milhão para 5 vagas. Então, quem não está dentro da vaga, ou seja, o concorrente dele, é ele que tem que estudar, mais os outros que estão fazendo a prova. Aqui no Agenda eu falo, não tem o quê? Vocês não têm concorrente. Basta você fazer o quê? O mínimo que você será o quê? Chamado. Pode fazer que você vai ver. Agora, o que acontece? Muitos vão... Eu não tenho dúvidas vão bem na prova o quê? O objetivo aqui é que está estudando o que nós estamos dando aqui. Não tenho dúvida. Porque todas as questões praticamente não estavam... Né? Não falo 100%, né? Mas ano passado foi 100%. 99,99% as questões vão estar aí no material de vocês. Então tem que dar aquela o quê? Aquela lida, né? Né? Tem que fazer a sua parte. Só que você tem que tomar cuidado também que tem a redação. E tem que tomar cuidado também que tem o exame físico, tem que saber fazer barra, tem que saber fazer abdominal, tem que saber dar a corridinha, porque senão chega na hora lá, vai voltar. Como, com certeza, deve ter gente aqui que voltou em uma dessas fases aí, né? Tá assistindo que voltou, porque achou que chegava lá e fazia as 2 barras. Não faz. Não faz as 2 barras. Faz abdominal, não faz, porque na hora dá um nó lá, meu filho, você não consegue subir. O cara acha que faz as barras todas erradas, chega lá, o cara faz 3 barras, o cara fala, não contou nenhuma. Aí, cara, né? E aí, né? Então, temos que tomar, né? Temos que atingir a média. Então, falamos aí na última aula do ingresso. Foi do ingresso nós falamos na última aula? Então, aí só para aí concluir. Artigo 9º. O ingresso na carreira de agente de segurança penitenciária dá-se-á no 1º grau do nível inicial da carreira, mediante aprovação em concurso público. Não, aí não. Se já começou o concurso, vocês já foram chamados, né? Pera, depois não. Pera, só. Aqui. Pessoal, então vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Olha aqui, ó. O artigo 9º. Artigo 9º. O ingresso na carreira de agente de segurança penitenciário dá-se-á no 1º grau do nível inicial da carreira, mediante, olha lá que nós falamos, aprovação em concurso o quê? Em concurso público. Constituído das seguintes etapas: provas ou provas e títulos, né? Que vocês estão fazendo agora.
Depois teremos aí a comprovação de idoneidade de conduta ilibada nos termos de regulamento. Você tem que apresentar vários atestados lá de antecedentes, da Polícia Civil, Polícia Federal, né? Vários atestados. Prova de aptidão psicológica e psicotécnica. Esse aí que elimina muita gente e é um dos grandes indícios aí de ingresso de mandados de segurança. Então, aquele que é reprovado no exame psicológico tem um direito constitucional do artigo 5º de entrar com a ação chamada mandado de segurança. Certo? Então, aí, os maiores mandados de segurança dentro dos concursos públicos é com relação que, ao exame psicológico, porque é um exame que muito vácuo, certo? E aí, alguns ganham, outros não. Provas de condicionamento físico por testes específicos, exames médicos e, por último, aí, o curso de formação técnico que profissional. Do mesmo jeito que não é a sequência de ingresso, progressão e promoção, se você for lá no edital, você vai ver que a sequência dos exames não são essas. Né? Troca lá, está trocando lá o exame médico, isso mesmo, lá troca. Então, ou seja, não é essa sequência que está na lei que é o exame que vocês irão que fazer. Beleza? Lá na transparência para vocês, né, que eu encaminhei, já chegaram a pegar a transparência lá? Eu coloquei lá essa parte do edital, acho que nós até vimos aqui na aula passada, não foi? Chegamos a ver isso aqui na aula passada? Vimos. Então tá lá, eu coloquei de verde lá a fase, né, as fases lá do edital. Então, ou seja, não é nessa o quê? Sequência. O quê? Não, lá eu estou falando que o edital. Agora, o que está mudando lá é esse 2 aqui, ó. Você faz a prova, você já não vai direto o quê? Para a comprovação da idoneidade de conduta ilibada, não. Isto. E foi até que eu falei que a princípio, olhando uma ótica, seria, a meu ver, a outra fase melhor seria o exame médico. Para saber se tem condições de fazer a corridinha, né? Porque depois vocês vão ver lá quando vocês vão fazer os exames lá, tem uma ambulância lá, ué. Muito sai carregado da ambulância. Porque o camarada quer fazer o que ele não faz, chega e cai. Né? Tem que levar o atestado? Aí eu não sei, porque na polícia militar também não se levava atestado, não. Você ia lá, fazia o quê? O exame, já saia na ambulância, já reprovado. Né? Mas já tem que levar, ou seja, porque, então é um gasto, ou seja, você olhar, é um gasto, né, duplo, né? Tem que levar um atestado médico, depois tem que apresentar os exames médicos. Isso tudo é por conta do candidato. Mas, ou seja, então não é sequência. Mas sabemos que você vai passar por uma prova, vai ter que comprovar a idoneidade, vai ter que fazer o exame psicotécnico, psicológico, vai ter que fazer o exame médico, vai ter que fazer o exame o quê? Físico. E depois, aprovado em tudo isso, que você vai para o curso de capacitação. Depois de tudo isso, que você vai o quê? Para o curso de capacitação. E nesse curso de capacitação, você também tem que ser o quê? Aprovado. Tem que ser aprovado. E aí vocês podem marcar o parágrafo 7º. O parágrafo 7º aí, do artigo 9º. Será reprovado no curso de formação técnico profissional o candidato que não obtiver 60% do aproveitamento total do curso ou for reprovado em 3 ou mais do que disciplinas. Então, reprovado em 3 disciplinas, já está o quê? Eliminado. Não tirou o aproveitamento 60%, podia ser até mais, né? Porque aqui a lei fala que é no total, não fala nem que é por disciplina. Na Polícia Militar, o aproveitamento é por disciplina, e não aproveitamento total, que nem está falando aqui. E também é obrigatório nos cursos de capacitação, olha lá, as matérias de direitos humanos e direito o quê? Penal. Direitos humanos e direito o quê?
Penal, parágrafo 5º da lei. Então, normalmente lá, no curso, vocês terão de novo um estudo sobre os crimes de funcionário contra o quê? A administração pública. Com certeza vai ter esse capítulo lá para vocês lá, no estudo do direito o quê? Penal. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no curso de Direitos o quê? Humanos. Exatamente para deixar o cidadão bem consonante aí com a dignidade da pessoa humana, né? Porque hoje está difícil, tudo é dignidade da pessoa humana. Só não tem dignidade o agente de segurança pública. Né? Então, mas isso não é, vamos lá, né? É o foco. O dia vai melhorar. Tranquilo? Então aí, olha para vocês verem. Olha o tanto de coisa que nós falamos aí sobre a carreira de agente até esse momento. Revimos alguns tópicos do artigo que 37, que vocês estão que estudando. Por isso que na hora da prova, você lê lá uma questão envolvendo a carreira, você tem que pensar só na lei, não. Você tem que pensar num contexto, estudar direito constitucional, direito penal e o próprio estudo que estão tendo aqui. O conhecimento, ele é o quê? Sistemático. De tal forma que eu falei, se for reprovado no exame psicológico, qual o remédio constitucional que cabe? Mandado de segurança. Então, tudo está o quê? Atrelado. Então, falamos aí da primeira fase aí, no ingresso. Concluímos o ingresso. Aí, ó, uma vitória, né? Vamos fazer um churrasco, vamos chamar. Quem sabe nós vamos lá para a Nanuc lá, né? Nanuc lá, pegar o churrasquinho, né? O churrasquinho lá. Então, olha aí. Artigo 10. Progressão é a passagem do servidor ocupante de cargo efetivo, ou seja, você foi aprovado, para o grau imediatamente subsequente, do mesmo nível da carreira que pertencer. Então, olha aí. A progressão, ela é o quê? Horizontal. E vai de A a J. Já a promoção, ela é o quê? Vertical. Então, aqui eu tenho o que chamamos de níveis. Aqui nós temos que chamamos de grau. Então, isso aqui, meus amigos, também pode levar o candidato para o buraco. Porque progressão está intimamente relacionado a grau, enquanto promoção está intimamente ligado a níveis. E já mostrei para vocês que aquela tabela de valores lá está toda o quê? Defasada, né? Do anexo. Está toda defasada. Então, aqueles valores lá não devem ser levados em consideração. Então, olha lá. A progressão é a passagem do servidor ocupante de cargo efetivo para o grau imediatamente subsequente, do mesmo nível da carreira a que pertencer. Os graus serão identificados por letras, de A até J. Cada um tem um salário, né? Vai aumentando. Vocês vão entrar no primeiro nível, no grau A. Para começar, né? Para começar tudo, né? Mas lá tem o quê? Uma carreira, né? Aí aqui já vem as regras, né? Para você ir o quê? Progredindo. Você pode dar um salto se você faz um curso de capacitação, se você tem um curso superior afeto. Então você pode dar um salto. Tudo, então, aqui pelo menos, né? Incentiva o cidadão a estudar. O cidadão estudou, tem muitas carreiras, quando as carreiras são definidas, que o camarada só estuda para ter o quê? Por exemplo, uma promoção. E hoje nós temos aí vários cursos, cursos à distância, né? Vários cursos. Mas só de passar primeiramente já é o quê? Já é o primeiro passo. Então, olha lá. Parágrafo 2º. A progressão na carreira de agente de segurança penitenciário se dará o quê? A cada 2 anos, desde que o servidor não tenha sofrido punição disciplinar
no período e satisfaz os seguintes requisitos. Encontrar-se em efetivo exercício, tem que estar trabalhando, né? Durante os 2 anos. Ter recebido 2 avaliações periódicas de desempenho individual satisfatória desde a sua progressão anterior nos termos da legislação específica. Olha aí, gente. O caput do 36 já estudaram. O caput do 37 já estudaram, já ou não? Artigo 37. Hein, gente? Responde. Estudar lá não? A administração pública, direta e indireta, são regidos pelos seguintes princípios: legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não me preocupa não, hein? Não me preocupa não, hein? Não temos lá o LIMP? E temos lá, que já foi questão de concurso, que o último princípio lá que está previsto, ele não foi editado com a promulgação da Constituição de 88. A eficiência não era princípio da administração pública. Ela só passou a ser princípio em 98, com a emenda 19 de 98. Aí acrescentou o princípio da eficiência e modificou vários artigos da Constituição, dentre eles o artigo 41, que fala que a estabilidade do servidor público agora é depois do quê? De 3 anos. E nesses 3 anos será avaliado o seu desempenho, que se não for satisfatório, poderá também ser exonerado. Exonerado. Então tudo está aí num contexto, né? Para ter estabilidade hoje, você tem que ter o quê? ADP, avaliação de desempenho suficientes, favoráveis. E tendo essas avaliações, né, você também poderá, além de almejar uma estabilidade, também ser o quê? Progredir na carreira. Então, a cada 2 anos você poderá progredir, ter a progressão, e para isso você tem que estar em exercício, tem que estar trabalhando, não pode estar de licença, né? Afastamento, que a lei não conta. A lei fala em efetivo exercício, e você tem que estar sendo bem o quê? Avaliado. E existe uma comissão para o quê? A avaliação. Beleza? Então vamos lá. Artigo 11. Promoção. É a passagem do servidor do nível em que se encontra para o nível que? Subsequente. Por isso que eu falei que aqui é o quê? Aqui é vertical. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Progressão horizontal. A J. Tranquilo? Olha lá. A mesma coisa. Fará jus à promoção o servidor que preencheu os seguintes requisitos: encontrar-se em efetivo exercício, ter cumprido o interstício de 5 anos de efetivo exercício no mesmo nível. Então, para ele mudar de nível 1 para o 2, ele tem que ter 5 anos no nível o quê? 1. E se é 5 anos, ele vai ter quantas avaliações positivas? 5. Porque a cada ano, todo ano você tem avaliação hoje. O servidor público hoje, todo ano, no final, o chefe dele, através da sua comissão, tem que dar o quê? Uma nota para ele. Certo? Então, olha lá. Ter recebido 5 avaliações periódicas de desempenho individual satisfatória desde a sua promoção anterior nos termos da legislação que específica. Então, vai ter uma lei que regulamenta, mas o geral para ter progressão, 2 anos e 2 avaliações positivas. Para ter promoção, 5 anos e 5 avaliações o quê? Positivas. Devo necessariamente observar esse prazo de 5 anos? A regra é que sim. Mas, que eu falei para vocês, a lei vai dar o quê? Possibilidade de reduzir esse prazo, né? Exatamente envolvendo aquela situação de escolaridade para o novo nível, por exemplo. Então, olha aí. Olha aí. Parágrafo 2º. A promoção do agente de segurança penitenciário ocorrerá após a emissão de parecer favorável da comissão de promoções criada por essa lei,
observada a disponibilidade de cargos vagos e satisfeitos os requisitos previstos no parágrafo 1º deste artigo. Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou suspensão do interstício necessário do quantitativo de avaliações periódicas de desempenho individual. Interstício necessário e do quantitativo de avaliações periódicas de desempenho individual satisfatório para fins de progressão ou promoção, na hipótese de formação complementar ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira. Então, ou seja, para ter progressão, 2 anos de avaliações. Para ter promoção, 5 anos e 5 avaliações. Só que esses interstícios, eles podem ser reduzidos, por exemplo, o que é 2 virar 1, o que é 5 virar 2, ou eles podem ser até mesmo que tirado, desde que você aí tenha uma formação específica para aquele nível que está se exigindo. Conseguiram perceber? Então, ou seja, a regra é que tem o quê? O prazo de 2 anos para progressão, avaliação, o prazo de 5 anos, avaliações para o quê? Promoção. Mas podem ser o quê? Diminuídos ou pode ser também o quê? Retirados. Então, tomem cuidado aí com a questão que desse nível. Porque pode cair uma questão, marca a alternativa correta, ou todas estão corretas, exceto, e começar a colocar, né? Colocar, por exemplo, esse parágrafo na prova. Né? Colocar o exceto, você tem que tomar o quê? Cuidado. Depois eu vou dar uma olhada. Beleza. Mas só para a gente aqui terminar aqui. Olha aí. Artigo 12. Artigo 12. A avaliação de desempenho individual, aqui se refere o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 10, e o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 11 dessa lei, observará os seguintes critérios. Aí tem que decorar, tá, gente? Tem que decorar, assim, dá até para entender. Né? Por quê? Qual o princípio que a emenda 19 trouxe para o artigo 37, que eu disse aqui na aula aqui hoje? Qual o princípio foi acrescentado à Constituição no artigo 37 pela emenda 19 de 98? Eficiência. Caiu uma questão na prova assim, ó. São princípios previstos no artigo 37 com a promulgação da Constituição, exceto, letra A, legalidade, B, impessoalidade, C, moralidade, D, publicidade, E, eficiência. Aí o camarada leu, todos os princípios são da administração. Se você lesse essa questão hoje, tem algum princípio daqueles que não estão lá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Todos são hoje. Mas a questão foi com o advento e promulgação da Constituição. Com o advento e promulgação da Constituição, em outubro de 88, não tinha o princípio da eficiência. Então lá você deveria marcar o princípio da questão simples. Ele perguntou, com a promulgação e publicação da Constituição, qual desses não estava lá? O da eficiência. Porque ela entrou o quê? Em 10 anos depois, com a emenda constitucional de 19. E lá criou-se também o quê? A estabilidade com 3 anos. Não foi isso que eu falei para vocês aqui hoje? E essa estabilidade, você adquirir ela fácil. Você tem que fazer o quê? Bom serviço. Porque você tem que ter o quê? Uma avaliação o quê? Satisfatória. Confere ou não? Então, olha aí. Esse novo cenário que estamos vivendo, o funcionário tem que trabalhar com o quê? Com eficiência e eficácia. Então, o que será avaliado pela comissão, basicamente é isso. Trabalhar mais, ganhando a mesma coisa e com mais o quê? Qualidade. Então, trabalhar com eficiência é trabalhar bem,
Ou seja, fazer aquele trabalho que você fazia antes em 10 horas, fazer agora em 8, e melhor do que você fazia o quê? Com 10. Eficiência e eficácia. Aí eu sei, aí fala, não, ô meu amigo, antes não tinha um computador, hoje tem um computador. Né? Antes não tinha que a vitamina, hoje tem que a vitamina. Antes não tinha que Guaraná em pó, hoje tem o Guaraná em pó. Né? Hoje, né? Trabalhar mais acordado. Né? Antes não tinha esteira, hoje tem esteira. Né? Antes não tinha Lagoa da Pampulha aqui, hoje tem que dar uma corridinha lá para reforçar as pernas, para ficar mais em pé. Então, ou seja, né? Brincando, né? Te fazendo as brincadeiras, mas é tudo isso que está no contexto aqui. Então, olha lá. Qualidade do trabalho, olha você vê aí. Já começou na qualidade do trabalho aí. Trabalhar melhor. Né? Eficiência e eficácia. Naquela ideia, ou seja, trabalhar mais, produzir mais, né? Ou seja, e ganhar o mesmo tanto. O mesmo tanto. Trabalhar o quê? Com presteza. Na Polícia Militar falamos muito em proatividade. Você não precisa ficar esperando, não. Você tem que ter o quê? Iniciativa. Né? Você tem que ter iniciativa, não é ficar esperando. Assiduidade, pontualidade, né? Deve ter tudo. Né? Tem alguns exemplos que vocês não devem pegar. Né? Uns exemplos não precisam pegar. Mas, ou seja, tem que ter o quê? Assiduidade, pontualidade, né? Presteza, iniciativa, qualidade no trabalho. Então, isso que será o quê? Avaliado pelo quê? Comissão. E já caiu questões na prova, questões perguntando, a comissão deverá avaliar, exceto, segundo a lei, e você deveria saber em mente isso que nós estamos falando aqui. O que ela deve avaliar? Qualidade de trabalho, produtividade, iniciativa, presteza, aproveitamento em programa de capacitação, assiduidade, pontualidade, administração do tempo e tempestividade. Tempestividade é entregar tudo dentro do prazo que previsto, certo? Uso adequado dos equipamentos e instalações de serviço, contribuição para a redução de despesas e racionalização de processos no âmbito da instituição, capacidade de trabalho em equipe. Capacidade de trabalho em equipe. Então, olha aí, aproveitamento em programa de capacitação. Ou seja, também incentiva o quê? A capacitação do servidor. De tal forma que falamos que dessa capacitação pode vir o quê? Uma progressão ou pode vir uma o quê? Promoção. Promoção. Mas, diante disso aqui, que nem eu falei a vocês, eu aposto mais numa questão envolvendo o quê? A função do agente. O artigo que? 6º. Certo? Aposto mais. E depois seria aí envolvendo esses critérios aí de, que é a carreira, né? Para ver se o agente sabe da carreira dele. Envolvendo aí progressão e promoção. Aí vocês deveriam ficar atentos que a progressão é horizontal, 2 anos, com 2 avaliações. Promoção, 5 anos, com 5 quê? Avaliações. Esses prazos, essas avaliações podem ser o quê? Reduzidas em decorrência aí de uma regulamentação envolvendo aí a capacitação que intelectual que seja exigido para aquele grau ou para aquele que nível. Então você pode saltar o que de nível, fazendo, por exemplo, aí um curso superior que é exigido exatamente para aquele que nível. Certo? Hoje se fala-se muito em dar, né, em alguns locais já tem, em outros não, aumento, né, gratificações com relação que à qualificação, se ele tem graduação, se ele tem pós-graduação, se ele tem o quê? Mestrado, e eu sou a favor disso, né? Estou a favor disso. Não, algumas carreiras têm, outras não. Aí incentivo o camarada o quê? A estudar. Que mesmo que o cidadão faça o curso pelos cocos, vamos dizer assim, ele acaba a estudar. Eu tinha um professor que sempre falava aqui, ó, só de você estar aqui na federal, estar aqui nesse meio aqui, já está aprendendo. Porque a conversa já é outra,
né? Mesmo que não, você não esteja estudando os livros, a conversa é outra, então você acaba o quê? Aprendendo. De tal forma que mesmo aquele que está aqui na sala de hoje, que não está estudando nada em casa, com certeza ele já não é a mesma pessoa com relação a conhecimentos do que ele era quando o quê? Ele entrou aqui. Porque só de estar aqui já vai o quê? Agariando o quê? Conhecimentos. Beleza? Então aí, nós temos aí o artigo 12. Artigo 13. Fica criado a comissão de promoções com a finalidade de analisar a promoção na carreira de agente de segurança penitenciário. Olha lá como se compõe a comissão. Compõe-se a comissão a que se refere este artigo, o secretário de Estado de Defesa Social, o subsecretário de Administração Penitenciária, o diretor da Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciário, o diretor da Escola de Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário, o diretor da Superintendência de Assistência do Sentenciado, o diretor da Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária e 2 representantes da entidade de classe dos agentes de segurança, o quê? Penitenciário. Então nós temos aí uma comissão que bem extensa, que na prática nem todos trabalham, né? Na prática um faz, os outros assinam. Mas olha aí, brincando, eu estou brincando. Parágrafo 2º. A comissão de promoções será presidida pelo secretário de Estado de Defesa Social, a SEDES, o qual, em caso de ausência ou impedimento, será substituído pelo subsecretário de Administração penitenciária, que é o segundo aí na sequência. Então nós temos o quê? Uma comissão. Creio que essa questão não é a questão, né, não é a questão provável que irá cair. Então, se você tem, porque nós temos que diminuir. O cara não tem tempo, o cara que tem tempo tem que estudar tudo. Por isso que eu ligo para você aqui, o cara tem tempo de estudar tudo. Porque você estuda tudo isso para chegar ali e fazer o quê? 12 questões. Mas a intenção é essa mesmo, é ter um agente mais qualificado. Então ele tem que estudar mais, mas não dá para cobrar tudo na prova. Então, se vai estudar pouco, estuda lá o artigo 2º, o artigo 6º, pelo menos dessa lei. Que vai falar aí da função da superintendência e vai falar também aí com relação que a função do agente o quê? Penitenciário. Beleza? Tranquilo? Vamos aqui nas questões, né? Fazer umas questões, aí eu já pego essa aí. Nós fizemos alguma questão aqui já na sala? Então vamos lá. Questão 37. Só para vocês não esquecerem mais, página 315. (315). Gente, vamos lá. 37. Constitui fases da carreira do agente de segurança penitenciária. Tem dúvida? Ingresso, promoção e progressão. Olha aí também, a mesma questão. Questão 60. Olha para você ver, gente. Olha que as questões se repetem. Essa questão 37 é de 2007. A questão 60 é de 2012. Por isso que eu falo, o cara que estuda, ele passa, porque as questões vão se repetindo. Olha lá a questão 60. Considerando as disposições da Lei Mineira 14.695, constitui fase da carreira de agente de segurança penitenciária, exceto. Qual que está errado aí? A transferência que não faz o quê? Parte. Tranquilo? Questão 38.
Olha as carteirinhas depois, olha as carteirinhas, faz a questão primeiro, testa o conhecimento. Questão 38. Não é critério para avaliação. Estou falando de avaliação, que nós vimos? Iniciativa, presteza, proatividade, assiduidade, pontualidade, qualidade no serviço, não foi isso que nós vimos? Então vamos lá. Não é critério. Qualidade de trabalho é? Iniciativa é? Presteza? Produtividade no trabalho? Práticas de cidadania? Obediência ao regulamento disciplinar prisional? Não está lá. Beleza? C. Aproveitamento em programa de capacitação? Assiduidade? Pontualidade? Administração do tempo e tempestividade? Capacitação do trabalho em equipe? E contribuição para a redução de despesas. É exatamente o artigo que nós acabamos o quê? De ler. Mas hoje está fresco, né? Hoje está fresco. Muito bom. É isso aí. É isso aí. Olha aí. Vamos lá. Para encerrar a aula, vamos fazer mais 3 questões para encerrar a aula. Questão 80. 80 e 81. Oitenta e 81. Podemos? De acordo com a Lei 14.695, compete à Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária, exceto, acabei de falar, né? A superintendência, ela normatiza, ela coordena, ela dá o quê? As regras. E o agente executa. Então é com esse pensamento que você vai ler. Eu não quero saber do agente, eu quero saber da superintendência. A normatizar, coordenar e controlar as atividades. Beleza? Zelar pela observância da lei e dos regulamentos. Vai fiscalizar. Coordenar e orientar as operações de transporte e escolta e a custódia de sentenciados. Ele vai coordenar e orientar. O agente vai executar. Garantir a ordem e a segurança no interior dos estabelecimentos penais. Quem garante a ordem dentro do interior? Quem faz a vigilância interna e externa? Os agentes. Então a letra D está errada, porque a letra D é competência do agente. Artigo 6º e não do artigo 2º. É esse tipo de questão que eu estou falando com vocês tomarem o quê? Cuidado. Questão 81. Assinale a alternativa que não está correta acerca das informações constantes na lei. A Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária é composta por 2 diretorias. Certo, 2 diretorias. Nós vemos lá, 2 diretorias. O agente de segurança penitenciário fica autorizado a portar arma de fogo fornecida pela administração pública quando em serviço, exceto nas dependências internas do estabelecimento o quê? Penal. Certo. O agente de segurança penitenciário
lotado em estabelecimento penal, será hierarquicamente subordinado ao governador do estado, do seu respectivo estabelecimento. Essa aí tá, né, do seu respectivo. Né? Aí é o quê? O diretor do estabelecimento. Então essa está o quê? Errado. O cargo de agente de segurança penitenciário será exercido em regime de dedicação, podendo seu ocupante ser convocado a qualquer momento, por necessidade do serviço. Então não adianta desligar o telefone não, tá? Desligar o telefone vai ser o quê? Responsabilizado. Agora, olha aí. Atendendo aí a questão do nosso amigo. Olha que questão interessante. Presta atenção. Marque a alternativa correta referente à carreira do agente penitenciário. Eu quero a alternativa o quê? Correta. A. Acesso é o início da carreira do agente que passa no concurso público. É o ingresso. O ingresso que é o início da carreira que passa em concurso público. Então essa está errada. O camarada vai, dorme lá, isso mesmo, acessa, ele está entrando, ele está acessando. Aí ele porque aqui é ingresso, progressão e promoção. Erra feliz. E vai xingar o professor. 2. Olha aqui. Progressão é a mudança de nível dentro da carreira do agente penitenciário. Progressão, lembra aí, progredir, vai progredir na mesma linha, progressão. Progressão é horizontal, você está progredindo horizontalmente. Jota, tranquilo? Então, aqui viu? Se o cara dormiu, ele esqueceu. Progressão, lembra? Progressão, você vai progredir. Promoção é você mudar de patamar. Então, mudar de patamar é nível. Promoção. No mesmo nível, progressão. Então, progressão é mudança de nível? Não. Progressão é mudança de grau. E nós vimos que 2 anos e 2 avaliações. Que pode ser o quê? Suspenso ou diminuído. C. O agente penitenciário efetivo não pode portar arma de fogo. Não, mas olha aqui, ó. Aqui ele não falou se é serviço ou fora de serviço. Para não entrar, ele não entrou nem na polêmica. O agente efetivo não pode portar arma de fogo. Está errado. Porque, ou seja, ele não entrou nem na polêmica. Porque eu poderia falar assim, ó. O efetivo, pela lei 14.965, pode em serviço. E pela lei estadual, ele também agora pode fora do serviço. Então, pode prestar? Pode. Independentemente da polêmica, tem casos que ele pode e não há discussão. Outro caso ele pode e há discussão. Mas poder ele o quê? Pode. Então a questão está o quê? Mas mesmo se tivesse dúvida, olha lá. A carreira do agente penitenciário possui 3 fases: ingresso, progressão e promoção.